Glória a Deus, paz seja convosco, irmãos. Aproveitar que os irmãos já estão em pé. Provérbios 15, por favor. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Vamos ler? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu vou ainda ler mais alguns versículos, mas o que Deus tem para nos ensinar e para falar com a gente é nesse versículo. A palavra de Deus, ela é muito amorosa, muito carinhosa. Por mais que em determinados pontos Deus usa um pouco mais de firmeza para falar com a gente, mas a palavra de Deus, obrigado, Estevão. A palavra de Deus, ela sempre vem com a intenção de nos corrigir, nos dar uma direção, muitas vezes mudar a nossa direção, mas tudo isso sempre com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. Como um pai, ele faz com o filho, ou deveria se fazer, né? Isso falando na questão humana, porque o nosso Deus, ele não falha naquilo que ele fala, do jeito que ele fala, porque a palavra de Deus nos ensina assim que a resposta branda desvia o furor. E o que é esse versículo nos nossos dias? Dá um exemplo aqui vamos colocar aqui, muito clássico, né? Alguém faz alguma coisa para você, ou você está no seu carro, alguém te deu uma fechada, e aí muitos, né? A gente vê por aí, um para do lado do outro, você fez isso, você fez aquilo, você isso, você aquilo, e daqui a pouco a confusão está armada. E quantos morrem, quantos pais de família se perdem, quantos se machucam, enfim. O que a palavra de Deus está nos ensinando hoje é: aquilo que sai da sua boca tem o poder de melhorar uma situação ou piorar uma situação. E Deus nos deu isso. Você pode muito bem abençoar alguém, como amaldiçoar alguém. Só que Deus nos ensina como a palavra branda, ou seja, aquela palavra de conforto, amiga. Você fez alguma coisa, você me deu uma trombada, você bateu em mim, e a pessoa olha para você que não fez nada, você chega para ela e fala assim: me desculpa. A pessoa talvez até tinha a intenção de fazer alguma coisa com você, mas por você que não fez nada, já se desculpou, ela olha para você: não, eu que fiz errado, me desculpa. E se você de repente, a mesma situação, você não está me vendo? Aí ele, para não, vamos colocar assim, numa situação que é bem humana, não querer ficar por baixo, ele vai querer falar mais alto que você ainda. E aí pode-se começar uma discussão, da discussão uma agressão, e da agressão só Deus sabe o que isso pode virar. Tudo isso porque a gente muitas vezes não parou um pouquinho, respirou um pouquinho e falou assim: Senhor, vai na frente, olha a confusão que estão tentando me cercar, coloca uma palavra na minha boca agora, eu preciso do Senhor aqui. E aí você fala com amor, com carinho, com respeito, e aquela pessoa ouve, ou naquela situação
você demonstrou que você não tem um coração de guerra, e sim um coração de paz, e as coisas vão se organizando, aquilo que estava embaraçado começa a desembaraçar, e quando você vê, a presença de Deus está naquele lugar e tudo se transforma. Aquilo que era uma guerra iminente, daqui a pouco a paz, a bonança. Isso eu estou dizendo dentro de casa, dentro da nossa casa. Muitas vezes eu falo de mim. Às vezes eu chego dentro de casa, às vezes você está nervoso, estressado, você já briga com um, já briga com o outro, e daqui a pouco já está aquele pé de guerra. E você deu 2 passos para dentro de casa. Sendo que a falta de sabedoria, se tivesse sido tudo ao contrário, você está bem? Está tudo bem? E você dá aquela respirada, fala assim: não está bem, mas vai ficar. E aí, aquela pessoa já sabe, né? Os irmãos que são casados sabem. Quando o outro não está bem, quando o marido não está bem, quando a esposa não está bem. Só de você olhar, você já vê. Quando o seu filho está, você olha nos olhos dele e vê que ele não está bem. E a palavra de Deus nos ensina ainda, para o marido não incitar a ira com a esposa com o marido, o pai com o filho com o pai. E muitas vezes a gente está naquela adrenalina tão forte, tão grande, que você está pronto para matar ou para morrer. E aí você coloca o pé dentro da sua casa, onde deveria ser o maior conforto da gente. Um lugar de paz, um lugar de bonança, um lugar que você fala assim: não, agora eu estou com a minha família, agora eu estou com os meus filhos, agora eu estou com a minha esposa, com o meu esposo. Nesse lugar é um lugar onde eu tenho paz, onde a paz reina. Só que muitas vezes a gente precisa começar a entender o porquê que as coisas acontecem. Porque muitas vezes a gente enfrenta situações assim: pô, estava tudo bem agora, só foi eu falar isso. Só foi você falar isso. Só que isso, a gente sabe quando a gente quer falar uma palavra com amor. A gente sabe quando a gente quer que a pessoa que vai escutar se sinta bem. E a gente sabe também quando aquilo que você falar, aquilo vai irritar, aquilo vai fazer com que o sangue da pessoa esquente, e você está pronto para que isso aconteça. E é nesse ponto que eu quero chegar, que a palavra branda acalma o furor. E muitas vezes a gente tem luta dentro de casa por causa de situações assim. A palavra de Deus nos ensina que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a Deus, não é? Então, se a gente teme a Deus, a gente lê a palavra, entende a palavra e pratica a palavra, não é? E aqui está escrito aqui, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca do tolo derrama a estultícia. O que é estultícia? Estupidez, tolice. Ou seja, se você abrir a boca para falar algo que vai deixar a outra pessoa irritada, nervosa, triste, dura coisa é, irmãos, para o ser humano travar a boca. A língua, olha, é pequenininha, mas dura de segurar, dura de frear a língua. Dura coisa para um ser humano é ele segurar a língua, segurar a fala. Porque muitas vezes a gente pode até ter a razão, até estar certo naquele momento, mas se você falar algo que não deveria falar, você perde a razão daquilo.
E aí aquilo que era a seu favor ficou contra você. E aí você entrou dentro de um problema que não precisava entrar, e agora para você sair vai ser pior ainda. Para você consertar. E outra, irmãos, eu estou falando aqui para vocês, a palavra que eu falo, se eu falar algo aqui, vamos supor, não vou fazer isso, mas vamos supor que eu ofendesse alguém aqui, com alguma palavra, não tem como eu ofender e pegar a palavra de volta e engolir ela, eu já falei, aquela pessoa já ouviu, o sentimento já veio no coração dela, e só Deus para conseguir entender o que aquela pessoa está sentindo. Então uma palavra que você fala, irmãos, você pode levantar uma pessoa, ou você pode fazer com que ela caia, de uma vez só, uma palavra. Então, a palavra de Deus hoje, ela vem assim nos orientar, fazer com que a gente entenda, que o poder da palavra de abençoar ou de amaldiçoar está com você. Você pode, eu sei que é duro, irmãos, eu sei que é difícil, não é fácil, eu estou falando isso para vocês, mas Deus já, literalmente, irmãos, já me deu uma bronca, mas uma bronca daquelas e você, sabe aquela bronca que você toma, que você chora, é assim. E eu estou tentando passar para os irmãos aquilo que Deus me ensinou, numa palavra que a gente já leu inúmeras vezes, diversos pregadores já pregaram, homens, enfim, muita gente já falou sobre o mesmo assunto. Só que hoje Deus veio trazer à nossa memória algo que às vezes nos falta, que é frear um pouco a nossa língua, na questão da gente machucar alguém, porque muitas vezes, irmãos, a gente não, eu vou mudar a frase, os irmãos me perdoem, eu vou falar de mim, é melhor. Às vezes eu quero falar aquilo porque eu sei que aquilo vai doer, porque o que a outra pessoa falou doeu em mim, e eu quero retribuir na mesma moeda aquilo. Só que Deus nos ensina de outra maneira. Te bateram, vira o outro lado para ele. Te pediram para andar 1 milha, anda 2. É difícil, irmãos, não é fácil, mas é possível, porque Jesus fez. Irmãos, hoje teve o café com as irmãs aqui, e de todos os cafés, ou as reuniões das mães que teve, desde que existe esse projeto, esse é o primeiro que eu vim, e eu vim para poder ajudar lá na mesa, ajudar a organizar alguma coisinha que precisava. Aí Simone ficou aqui, falei, eu vou ficar também, e fiquei lá na salinha de som lá. Irmãos, o que eu aprendi com essas irmãs hoje não dá, é algo assim grandioso. Sabe o que é? O amor que uma mãe tem pelo filho, e que a filha ou o filho tem pela mãe, é algo impressionante. E hoje elas estavam falando sobre isso, o amor, o respeito, e aquilo que a mãe fez, como hoje estava sendo para o Dia das Mães, elas estavam falando sobre algo que a mãe tinha feito para a filha, e que a filha guardou aquilo, e aquilo estava sendo repassado para os filhos dela também, ou seja, para a terceira geração no caso. Ensinamento, mãe que ora, mãe que fala, mãe que ensina, mãe que quando tem que falar mais duro, fala. E eu ouvi aquilo, irmãos, e eu fiquei impressionado, sabe por quê? Vou falar de mim, continuar falando de mim, porque às vezes eu vou repreender meus filhos, e às vezes eu sou duro demais, e não precisava ser tanto. Tem momentos que a gente precisa ser muito firme com eles, mas tem momentos que você até pode ser, mas você pode amenizar nas palavras, você pode segurar um pouco a língua e falar o que você precisa falar, só que de uma maneira mais branda.
E hoje a palavra de Deus está nos ensinando exatamente isso. Porque eu vi no amor das mamães que estavam aqui hoje, aquilo que pode me corrigir, para que meu filho amanhã lembre de mim e fale assim: não, meu pai me ensinou. E hoje eu ensino os meus filhos também dessa maneira, porque foi ensinado assim. E a palavra de Deus, ela é tão carinhosa, tão amorosa, tão bondosa, que Deus nos ensina com amor, com carinho, com respeito. Olha para cada um de nós e fala assim: ó, você errou, mas eu ainda te amo. Eu te comprei. Agora a gente vai fazer assim, ó. Vamos consertar isso, vamos consertar aquilo. Mas você é meu. Eu não vou jogar você fora. Você não está dispensado. Você é meu, você é minha. E a palavra de Deus, ela vai assim, de sobremodo assim, excelente, porque a gente começa a olhar para Deus como o nosso Pai, e do jeito que Ele fala com a gente, aí a gente fica assim: Deus, obrigado, eu não mereço tanto. E o Senhor me repreendeu duramente, mas eu estou feliz com a repreensão, Senhor. É difícil colocar isso em palavras, sabe? Deus nos repreende a cada um de nós, e a gente sai dali: poxa vida, Deus me apertou mesmo, mas eu não estou bravo com Deus. Meu coração está em paz. E aí a gente fica assim: Senhor, eu entendi. E a partir de agora, Senhor, o meu caminho mudou. Eu não vou mais fazer. O pastor Fabiano falou até um pouquinho agora, né? Na parte do louvor. Do jeito que eu louvava, eu não louvo mais. Agora, meu louvor é melhor. É algo que Deus mudou na minha vida. E é assim que a gente tem que viver. Os olhos do Senhor, o 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma vez, eu já li isso, e às vezes a gente faz a mesma coisinha, igualzinho. Vou falar de mim de novo. Senhor, eu trabalho tanto, eu te sirvo, eu venho ensaiar, eu passo isso, e canto, e cansa, e eu canto de novo, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e aquela vida que os irmãos conhecem. Poxa vida, Deus, mas parece que aquele meu vizinho ali, ele não faz nada disso para o Senhor, mas ele prospera tanto. Olha a casa que ele mora, olha o carro que ele anda, olha aonde ele trabalha. E a gente fica, né, indagando o Senhor: olha lá, olha lá. O Senhor diz para mim que é o dono do ouro e da prata, que tudo pode, que tudo é teu. Mas Senhor, está tão difícil aqui, está tão difícil para mim. Aí o mesmo Deus te responde: você sabe qual que vai ser o final dele? Você sabe qual que é o seu final? Vou apertar mais um pouquinho, como Deus já falou para mim. E aí é onde que entra a repreensão, aquela um pouquinho mais apertada. Cleito, alguma coisa tem faltado para você? E aí, quando a gente escuta algo assim, aí você fala: me perdoa, Senhor, me perdoa, porque nada tem faltado para mim. Eu tenho trabalhado, eu tenho feito, na minha mesa não falta nada, e eu tenho a tua presença, que é o meu bem maior. E aí a gente entende que
a presença do Senhor nas nossas vidas, não há dinheiro que pague. Você pode ser aquele famoso pobre de marré, mas você tem algo que muitos desejariam ter e não tem. O Espírito Santo de Deus está em cada um de nós, e esse é o nosso penhor. Olha só que alegria, e um dia nós iremos morar com o Senhor. Essa é a nossa garantia. Ou seja, aqui na terra, o que adianta? Eu até posso conquistar mundos e fundos e muita coisa, mas na hora que os meus olhos se fecharem, o que eu vou levar? Daqui, nada. Mas as minhas obras, essas me acompanham. E essas, eu quero que sejam de ouro, de pedras preciosas, que na hora que eu passar lá, e o fogo provar, não, isso aqui valeu a pena. É aqui, essa é a minha vitória, essa é a minha visão, essa é a minha garantia. Mas tudo isso, irmãos, para chegarmos nesse nível, a gente tem que relembrar algumas coisinhas lá atrás. E agora eu volto lá desde o começo. A língua. Segura. E na hora que for falar, abençoe. Na hora que você tiver que falar, eu sei que tem momentos, irmãos, que a gente precisa ser mais rigorosos. Sei. Exige, o momento exige. Né? Você ser mais presente. Mas tudo isso com sabedoria. Tudo isso com, como é que se diz? Fugiu a palavra. Ser moderado. Você está sendo enérgico ali, mas as suas palavras são moderadas. A pessoa entendeu, sem ofender. Ela ouviu, entendeu a repreensão e agora vai. Se ela se consertar, ótimo. Se ela não se consertar, talvez outra pessoa vai ver e vai repreendê-la também. Mas enfim, isso aí são situações que a gente vive no nosso dia a dia, e aonde que Deus me falou sobre inúmeros assuntos, irmãos, inúmeras situações, que eu até deixei grifado aqui, ó. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Preciso dizer mais coisas sobre a palavra. Isso aqui é para nós, irmãos, porque quando Deus fala com a gente ouve a repreensão e sabe quando está sendo repreendido, sabe também quando Deus está se agradando. Mas você também precisa entender que a palavra de Deus, ela veio para fazer um efeito, e esse efeito vai ser cumprido. A palavra, eu não sei para quem é, se é para todos, se é para alguns. Sei que para mim, como serviu. E hoje pela manhã aprendi também um pouquinho mais na casa de Deus. E o desejo do meu coração, para que todos saiam daqui com essa palavra no coração. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura incita a ira. Amém? Que Deus abençoe para sempre cada um de vocês. Foi até aqui que o Senhor me deu, e é até aqui que eu vou falar. Amém? Deus abençoe para sempre cada um de vocês. Deus dê para vocês uma noite abençoada, e que Deus continue falando no seu coração, como Ele veio falando comigo e ainda continua falando comigo. Amém? Vem, pastor Fabiano.
Deus seja para sempre louvado, e agradeço mais uma vez a rica oportunidade.